Graças a Deus. Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma honra, é um privilégio estar com vocês nesta manhã. Estou muito feliz por estar com vocês. E nós somos uma família, né? Então, estou no meio da minha família. Eu quero dedicar ao pastor Valtair, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quero dedicar a ele, a família e a igreja, né? Paulo dizendo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós temos visto essa escritura se cumprindo na vida do pastor Valtair, nessa igreja. E eu fico muito feliz de ver essa escritura se cumprindo tão bem como está escrito, né? E hoje Deus nos deu o privilégio de estar aqui com ele, com vocês. Final de semana que passou, vocês tiveram um final de semana muito abençoado, né? Deram um culto de gratidão pelos 27 anos, é isso, de ministério. E a gente tem acompanhado o pastor Valtair já desde 1989 que a gente nos conhece. E que bênção é ele para vocês e para todos nós, né? A gente vê a perseverança, a garra, a coragem, a fé, e a gente se alegra em ver isso. Parabéns para vocês, pelo pastor que vocês têm. Parabéns pela família do pastor Valtair. Uma Elisângela, seus filhos, a gente fica feliz de ver ombro a ombro, lado a lado. E a todos vocês por estar junto com ele, né? Nós tivemos um encontro de pastores muito abençoado. Na sexta-feira, o evangelista, irmão Samuel, pregou para nós lá. Foi uma bênção maravilhosa. O pastor Valtair deu uma palestra para nós lá, que ajudou todos nós. Todos. E tem coisas que você nunca vai esquecer. E aquilo fica guardado para a gente, e hoje mesmo já comentei com ele como que nós fomos ajudados nesse encontro que nós tivemos. É Deus cuidando de nós, né? Porque é Ele que aperfeiçoa a sua igreja. Deus abençoe os irmãos também pela internet que estão acompanhando. E nós vamos ficar em pé, irmãos, para nós lermos a Bíblia. São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a seguir. Jesus anda por cima do mar. Nós vamos falar nessa manhã, o nosso tema vamos falar sobre medo. Todos encontraram? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amado Pai, nós inclinamos nossas cabeças mais uma vez, nesta manhã, Senhor, e elevamos os nossos pensamentos a Ti. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A história se repete. Nós estamos aqui, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Que essa escola dominical seja um marco na vida de cada um de nós. Que haja cura, que haja libertação total, batismo com o Espírito Santo. Que o medo seja afastado de cada um de nós. Que nós possamos sair desta igreja nesta manhã encorajados, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, quando o homem tira os olhos de Deus, ele tem medo e começa a afundar. Na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 9, o nosso profeta disse assim: após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. Vamos lembrar dessa frase? Você pode ter dezenas de necessidades, centenas, mas tem uma que você não precisa, que eu não preciso e que nós não precisamos dessa necessidade. Não ter medo. Essa necessidade, quando bater na porta do seu coração, você diga para ela assim: você eu não quero. Você gravou? Quando essa necessidade bater lá, você diz para ela assim: essa eu não quero. Por quê? A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo.
Essa é uma das piores coisas que o diabo pode colocar numa pessoa. É normal do ser humano ter medo, todo mundo tem medo. Mas hoje, como cristão, aprendendo o que nós temos aprendido, sabendo o que nós sabemos, a coisa muda. Muda. E eu creio que nós vamos sair aqui deste culto, nessa manhã, mais corajosos. Porque nós temos o privilégio de crer no profeta, na sua mensagem. E o profeta veio para nos ajudar. E que coisa boa é essa, que não há necessidade de ter medo. E ele prossegue e diz que a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Não é Deus que põe o medo em você, Deus te dá coragem. Se você tivesse até mesmo câncer e não tivesse medo, e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Nós sabemos que o câncer é uma doença que tem assolado o mundo inteiro, é uma das doenças que mais o ser humano teme. Mas para nós, como cristãos, que temos aprendido que é um câncer para Deus, é como uma dor de dente. Não é verdade? Veja, se você não tivesse medo, a situação não ficaria ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, não tivesse medo. Então, o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar numa pessoa. Você está com medo? Tem muita gente que não conseguiu dormir de ontem para hoje, talvez não seja aqui. Mas nós sabemos que no mundo, o medo está assolando o mundo. E quantas pessoas não dormiram pensando que a qualquer minuto uma bomba cairia próxima dela. Mas eu creio que eu estou falando para pessoas nesta manhã que diz assim: graças a Deus eu dormi, eu deitei, dormi e acordei. Porque você está segura. Você está seguro, você está no refúgio, e você estando nesse refúgio, você não tem necessidade de ter medo. Aleluia! Veja bem, na mensagem Israel e a Igreja, a primeira parte, parágrafo 18. Agora, a primeira coisa que queremos descobrir é por que esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos no mundo. Mas o medo está entre os cristãos, nós somos humanos. Esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo, tem sido o medo. Mas vamos lembrar de uma coisa, eu quero citar isso várias vezes para ficar bem gravado. Não temos necessidade de ter medo.
Se você entrou com medo aqui nesta manhã, deixe a coragem tomar lugar desse medo. Troque ela. Troque esse medo pela coragem. E saia deste culto nessa manhã dizendo assim: eu não tenho mais medo. Eles estão sempre com medo. Às vezes acontece a gente encontrar irmãos que estão sempre com medo. E quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo, principalmente se for câncer. Tem gente que não fala nem o nome, né? Câncer. Aquela doença. Hoje você conhecendo o Deus que você conhece, nós conhecendo o Deus que nós conhecemos, nós dizemos: câncer é um demônio no estado físico. E só Deus pode curar câncer, e eu creio nesse Deus que pode curar câncer. Ele é o grande curador, e esse câncer para Deus não é nada. Deus é maior do que o câncer. Deus é maior do que o diabo, que é o autor do câncer, das doenças. Nós servimos um Deus grande. Aleluia! O medo só nos assola quando nós tiramos os olhos de Deus. Mas quando você não tira os olhos dele, o câncer tem que sair. O mar tem que parar. As ondas têm que se aquietar. Porque quem criou as ondas foi Deus. Veja bem, mas agora o que eu estou tentando fazer esta noite e nesta semana que está por vir é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Você crê na palavra? Então creia nela com todo o seu coração, porque esse medo vai afastar de você. Aquele mesmo Deus que disse para Pedro: Pedro, não temas, Pedro. Não tenha medo, sou eu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gosto de falar isso com a igreja. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia! Hoje, você lendo essa escritura, quando os ventos se aproximar de você, você vai lembrar de Pedro. Pedro afundou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, olhou para as tempestades. Hoje, nós podemos dizer: eu não posso fazer como Pedro nesse sentido, não. Eu tenho que manter os meus olhos nele. Porque se eu manter os meus olhos nele, eu vou andar por cima das ondas como ele andou. Irmãos, há tantas tempestades, há tantos ventos que vêm fortes, que são assustadores mesmo. Mas não esqueça que o maior está por cima de tudo. Aleluia! Vamos olhar por cima das ondas, por cima dos problemas, por cima das tempestades, porque acima de tudo está Deus. Israel e a igreja, terceira parte, parágrafo 50. Observe e não subestime Jesus Cristo, porque Ele é o poder sobre todos os poderes. Grave isso. Para que ter medo? E de que ter medo? O maior está conosco. Correto? Olha,
Ele é o poder sobre os poderes. Hoje tem nação, uma maior do que a outra. E uma está com medo da outra. É verdade? Umas são mais potentes do que a outra. Mas acontece que você serve a um que é maior do que todas as nações, todas as bombas atômicas, os mísseis. Irmãos, você já parou para pensar como que o nosso Deus é grande? Ele é o poder sobre os poderes. Por que a coisa toda ainda não explodiu? É porque você e eu e nós estamos aqui. Qual é o poder maior que está na terra hoje? Jesus. Aonde? Em você, em mim e em nós. Pense nisso. Não tenha medo de Satanás. Não brinque com ele, mas não tenha medo dele. Ele está rugindo como um leão ao nosso redor. Ao nosso redor, não é dentro não. Porque dentro de nós está o leão da tribo de Judá. O maior está dentro de você. O maior está dentro de mim, está dentro de nós. Quem vence? É o que está rugindo fora ou o que está dentro de você? Enquanto você estiver nele, e ele em você, mas se você não estiver nele, é melhor tremer. Mas se você estiver nele, nem mesmo a própria morte pode lhe fazer mal. Outra coisa que sempre o homem temeu, a morte. Mas hoje nós podemos dizer graças a Deus, porque a morte foi vencida. Aleluia! A morte foi vencida. A morte para nós cristãos, como nós chamamos de morte, é simplesmente um transporte rápido, que em fração de segundos nos tira desse hospital para pestilentos e nos coloca nos braços de Jesus. Por isso que nós cantamos aquele hino, vem logo, doce carruagem. A morte ela não é amarga para o cristão, ela é doce. Porque você tem essa certeza, essa convicção no seu coração que você não morre. Oh, irmão, nós não morreremos mais. Você está nele, você aceitou ele, você passou da morte para a vida. Hoje você pode dizer, eu tenho vida. Você pode dizer isso? Você crê nele? Eu tenho vida. Vamos falar com mais vida? Eu tenho vida. Eu não vou morrer. Oh. Irmãos, quando nós temos essa certeza, essa convicção, nós deitamos e dormimos. A morte
foi vencida lá no Calvário. Aleluia! Você está livre de todo medo. Você crê nisso? Então, se você entrou aqui com medo, sai daqui sem Ele. Jesus já te libertou dele. Você está livre. Nós estamos livres. A morte não nos atingirá mais. Oh, quando penso nisso, o irmão Brana diz assim, o parágrafo 50. Oh, quando penso nisso, quero gritar. Quero gritar. Eu creio que ele gritou lá. Aleluia. Ele não engoliu não, sabe? Vamos dizer um aleluia bem forte. Aleluia. Você saber que você passou da morte para a vida, que você não vai morrer mais. Você deve amanhecer o dia dando aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Saber que você passou da morte para a vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você diz, eu tenho vida. E tem uma coisa, Ele me livrou de todo medo. Brana, depois que ele deu aquele grito, aleluia, ele disse amém, certo? Certo? Agora tivemos terremotos, parágrafo 52, da mesma mensagem, Isaías Igreja, terceira parte. Tivemos guerras, e hoje nós podemos dizer, estamos tendo guerras. Guerra por tudo quanto é lugar, guerra nos países, guerra nas igrejas, guerra nos lares, guerra nas famílias. Mas essa igreja aqui não está em guerra não, a igreja de Jesus não está não, no sentido não. Nós estamos em paz, irmãos. Aleluia, porque Jesus é a nossa paz. Aleluia, Jesus é a nossa paz. Nós não estamos em guerra, nós somos uma família. Oh, meu Deus, eu tenho que me segurar, senão eu vou gritar também. Veja, tivemos maremotos, como Jesus disse que aconteceria, o mar rugindo, o coração dos homens falhando, mais problemas cardíacos. Nunca se ouviu falar tanto problema cardíaco como nós temos ouvido também. Doença número 1, naquele tempo já era assim hoje. Medo, perplexidade do tempo, angústia entre as nações. Ai, meu Deus. Angústia. Mas você se lembra disso? Que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você crê que Ele está aqui? Aleluia. Israel e a igreja, quarta parte, parágrafo 25. Ei, irmão. Olha aqui. A maior coisa que encontro contra a igreja esta noite é o medo. Todo mundo está morrendo de medo de alguma coisa.
Mas eu tenho essa certeza no meu coração que nós vamos sair daqui nesta manhã assim, ó. Eu não vou sair daqui com medo. Do que você está com medo? Talvez se eu perguntasse para alguém aqui, nessa manhã, quantos estão com medo? Você levanta a mão não. Talvez quase todas as mãos levantariam, medo de alguma coisa. Mas vamos lembrar do conselho do nosso profeta? Não há necessidade de ter. Não há necessidade de ter medo. Você poderia enumerar muitas coisas aqui. Isso aqui ajuda muita gente. Porque o medo atrapalha demais a gente. Não é verdade? Atrapalha demais. E é a pior coisa que o diabo pode colocar na pessoa. Você sabendo disso, você vai saber, eu não quero nem saber de medo, não. Eu quero saber de Jesus. Jesus é meu tudo. Veja bem, do que você está com medo? Se um homem nasceu de novo, isso aqui aperta um pouquinho a gente, tá? Mas é verdade. Se um homem nasceu de novo, ele deveria ser feliz. E eu creio que eu estou falando para pessoas que nasceram de novo e que são felizes. Você é feliz? Aleluia, nós somos felizes. Pastor Valtair estava falando assim, nós devemos ser mais gratos, mas é verdade. A gratidão, ela traz felicidade. A pessoa grata, ela é feliz, e a pessoa feliz, ela é grata. Você já pensou onde nós estamos nessa manhã? É motivo de alegria, de felicidade, de gratidão, de regozijo. Muitas pessoas gostariam de estar aqui nessa manhã. Não estou dizendo os irmãos que não puderam vir, não é isso não. É no geral, muitas, milhares de pessoas gostariam de estar aqui, mas não estão. Mas você está. Por que que você está? Porque você é dele e ele é de você. Nós somos dele e ele é nosso. Veja, se um homem nasceu de novo, ele deveria ser feliz, despreocupado. Isso não quer dizer que você vai cruzar os braços e deixar cair do céu, não é isso, né? Tem uma preocupação que agrada a Deus, tem outra que não. Mas se você confiar nele, descansa. Tem hora que você olha assim para a igreja, um homem que tem fé, a mulher que tem fé, a moça que tem fé, o rapaz que tem fé, é diferente de quem não tem. Pastor Valtair, tem uma paz no nosso meio tão grande, uma segurança, a noiva está segura, gente. Nós não estamos arrancando os cabelos, preocupados com isso, preocupados com aquilo, não, gente. Nós sabemos que está no leme, as ondas estão arrossadas, o mar está agitado, mas nós sabemos quem está no leme. É Ele que mantém nós firmes.
É Ele que mantém nós seguros. Não há virtude alguma na preocupação, mas na fé sim. Assim como esses companheiros cantando aqui, o irmão testificando ali atrás, simplesmente liberto. Olha, levante sua mão assim, ó. Ele já nos libertou do medo. Ele já nos libertou do pecado. Ele já nos libertou da morte. Ele já libertou nós do inferno. Você não precisa ficar preocupado. Será que eu vou para o inferno? Não, gente, nós não viemos do inferno. Eu estou preocupado com a grande tribulação. Não, não se preocupa não. Você não vai passar pela grande tribulação. Aleluia! Nós viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Não tenha medo de ir para o céu, porque você vai para o céu. Eu não estou preocupado de lado de fogo, com lago de fogo. Não, eu não vim de lá, nem vou para lá. Satanás está preocupado, está com medo, porque ele vai ser queimado. Ele está alvoroçado. Ele joga aquelas rajadas contra você, mas não tire os olhos de Jesus. As tempestades têm vindo sobre as famílias, jovens, crianças, adolescentes, igreja, ministros. Mas vamos manter os nossos olhos em Cristo. Quando você tira os olhos de Jesus, se afunda. O conselho que nosso profeta nos deu é: olhe sempre para Jesus. Redenção em plenitude e regozijo, 69. Oh, coisa boa. Você está assustado? Eu creio que não. Você pode ter chegado aqui com medo de alguma coisa, assustado. Mas você já notou e crê que Ele está aqui. Aquele que estava lá sobre o mar está aqui. Ele disse para Pedro: Pedro, não temas. Eu sou contigo. Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, meu irmão. Não temas. Ele disse que nunca nos deixaria. E é verdade. Você está com medo de começar? Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não foi batizado em nome de Jesus? Em nome do Senhor Jesus Cristo? Aí você vê um culto, vem outro. Aí você vê, não é você não, tá? O diabo põe na sua cabeça, você não dá conta. Não se batiza. Faça o contrário. Você diga: eu vou me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai me ajudar. Satanás diz para você que você não dá conta de vir na ceia hoje. Você diz: eu vou na ceia hoje. Porque eu creio que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me limpa e purifica de todos os meus pecados. E eu vou passar na mesa da ceia sem nenhuma condenação, sem medo nenhum. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu estou nele. Veja bem, você está esperando Deus descer e tirá-lo
Ele já conquistou a vitória por você lá no Calvário. Agora você tem que aceitar tudo o que Ele fez por você. Ele te perdoou, Ele te curou. Ele foi para o céu preparar um lugar. E vai vir te buscar, vai vir buscar para nós irmos morar com Ele. Deixa. Ele dá a promessa e diz: vamos. Vamos? Vamos prosseguir? Vamos para o céu? Vamos confiar mais nele? Vamos deixar o medo de lado? Vamos agarrar a coragem? Segurar ela dentro de nós? Deus tem um caminho provido. Parágrafo 95 ao 97. Meu Deus. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite. Nós lemos a Escritura. Em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. E quando eles viram o único homem que poderia parar as coisas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. Já pensou isso? Vamos trazer para nós aqui? Olha aqui, ó. Alguém tem a mensagem aí? Você pode levantar ela assim, ó. A única via de escape que esse mundo tem é essa mensagem. Essa é a única mensagem que nos dá segurança. Essa é a única mensagem que nos levará no arrebatamento. Não tenha medo dela. Se alguém disser assim para você, ela é falsa, mas para mim não é não. Esse profeta é falso, para mim não é não. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. A nossa única esperança é Jesus também. Jesus é essa mensagem. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite, eu digo nesta manhã, com câncer, problemas cardíacos, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que você tem, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele? Não tenha medo. Não importa quantos médicos já diagnosticou o seu problema. Seu não, né? O problema que está em você. Tem um médico dos médicos que ainda não deu a palavra final. Inclusive, ele já falou lá em Isaías 53. Não
não sei se tem alguém aqui, né, que entrou e o médico falou assim: olha, para você não tem mais jeito. Não tenha medo. O médico dos médicos está aqui para confirmar na sua vida o que ele já fez por você. Não tenha medo de Isaías 53, você dizer assim: pelas pisaduras de Jesus eu já fui. Não tenha medo de falar essas palavras: eu já fui sarado. Satanás não quer que você veja isso, mas você vai mudar o seu olhar nesta manhã, e você vai dizer: eu creio em Isaías 53. Veja bem, não tenha medo. Tome a palavra dele, fique com a palavra. Você nunca será derrotado, derrotada. Nunca. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta manhã para esse propósito. Ele não enviou aqui esta manhã para eu orar por você. Ele enviou aqui esta manhã, tá ligado? Ele enviou você aqui esta noite, eu digo esta manhã, para aceitar o caminho provido por Ele. E o caminho provido por Ele é Jesus Cristo. O sacrifício expiatório pelo pecado. Obrigado, irmão Samuel. O sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Veja bem. E eu creio que vocês estão compreendendo e crendo. Eu vou finalizar com essa última citação aqui. Na mensagem Israel e a Igreja, parágrafo 78. É a quarta parte. Israel e a Igreja, quarta parte. 78 ao 81. Vamos ver aqui. Mobrana vai falar daqueles 12 espias que foram ver a terra. Foram 12. Dos 12 tinha 10 que eram negativos. Duvidaram. Tiveram medo, porque eles tiraram os olhos da promessa e começaram a olhar, vamos dizer assim, os problemas. Os gigantes, as ondas, as tempestades, mas teve 2 que não olhou nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhou para o alvo. Vejam, eles são um povo, os medrosos, eles falam assim, eles são um povo de botar medo. Se nós olharmos ao redor, o mundo todo, como está as coisas, pelos olhos do medo, você vai ter medo, mas pelos olhos da fé, você fala assim, não, gente, o maior está comigo. Veja, olhe aqui, que
Que cena, ouçam isto. Quando nos voltamos agora para o versículo 27 de Números 13, para ler, vá em frente, conte os homens que foram enviados. Foram 12, né? E quando eles retornaram, seus corações estavam desmaiando. Eles disseram, eles são grandes homens, ouça aqui. Meu Jesus. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Eles viram as coisas boas, mas eles tiraram os olhos. E este é o seu fruto, assim como Deus prometeu. Agora observe, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe, aquele que manteve os olhos firmes na promessa, eu creio que você também tem mantido os seus olhos firmes, tem? Ele disse aleluia. Ele não mencionou o nome de gigantes, de problemas, de nada. Ele viu os frutos, ele viu que a terra é boa. Ele olhou para a promessa e gritou aleluia. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos. Aleluia, irmãos, a terra é nossa, a Nova Jerusalém é nossa, o céu é nosso, a vida eterna é minha, é sua, é nossa. Veja bem, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha, eu gosto disso, que coisa. Só um pouco mais adiante. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dá uma olhadinha. Eu acho que eu estou esgotando as baterias. A minha não acabou ainda. Aí vamos lá. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora eu pergunto, tem alguém mais forte do que quem tem Jesus nessa terra? Tem não? Então não há necessidade de ter medo. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que víamos nela são homens de grande estatura. Irmão, quando tiver alguém pessimista, negativo do seu lado, deixa ele conversando sozinho, saia, vai embora. O eleito não é negativo e nem medroso. Ouçam isto. E continuam dizendo que éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Desceu lá, foi lá para baixo. Meu Jesus do céu. E assim também éramos aos seus olhos. Esse foi o relatório. Mas o nosso relatório nessa manhã aqui é esse. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior. Mas Calebe e Josué disseram, você é um daqueles.
A sua posição onde você está hoje está dizendo quem você é. Ou você é um dos 10, ou você é um dos 2. Eu creio que eu sou um dos 2. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Amém. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Amém. Aleluia! Porque aonde nós nos encontramos hoje, é onde nós nos encontrávamos lá. Josué, Caleb e Josué disseram: podemos tomá-la, somos capazes de fazê-lo. Porque eles eram capazes de fazê-los, Deus havia prometido a eles. Eu gosto dessa coragem. Amém? Amém? Se as lutas desta vida te fazem chorar, coragem, irmão. Coragem, irmã. Saia daqui nesta manhã encorajada. Saia daqui nesta manhã regozijando e dizendo: eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Porque eu tenho Deus Todo-Poderoso. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor, volta aí. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer aleluia. Quem quer mais coragem nessa manhã? Eu quero, levante suas mãos. Vamos fazer uma oração. Abra sua boca. Você tem motivos para gritar, para dar aleluias, para dar glória a Deus. Deixa o medo aqui nesta manhã. Deixa a dúvida. Deixa a doença. Deixa todo espírito de covardia. Ore nesta manhã e peça a Deus aquilo que você está necessitando. Pai bendito, Deus eterno, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando o pastor Valtair, sua família, seu ministério, esta igreja, todas as congregações onde ele ministra essa palavra. Ó Deus, continue dando saúde a ele e a unção do alto. Unge esta igreja, esforça a nossa coragem, Senhor. Não deixe nenhum de nós desanimar, mas que possamos manter os nossos olhos firmes, olhando sempre para Jesus. Sela esta reunião com a cura, com o batismo do Espírito Santo. Repreenda todo medo para longe de nós. Repreenda a incredulidade. Repreenda todo o mal. E que nós possamos sair daqui regozijando na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Obrigado, companheiro. Coragem, aquele lá, temos Samuel aí não? Se as lutas desta vida, podemos cantar assim, não? Te faz chorar, coragem, irmão. Vamos, Samuel, você me ajuda aqui? É possível, não? Se as lutas desta vida, vamos cantar bem forte. É o 40, coragem, irmão. Se as lutas desta vida, tal. Aí tá mais alto. Isso. Se as lutas desta vida